Então, hoje a matéria História do Avivamento, aula 9, não. É 10, 11 e 12, né, Márcia, hoje? Hoje é 10 ou 11? 10, 11 e 12. Márcia, as apostilas estão com você? Estão comigo. Ah, que pena. Então tá bom. Pegamos na próxima. É verdade. Sorry. Olha, até agora a gente viu a história do avivamento. Hoje a gente vai ter uma coisa mais bíblica para dar uma mergulhada melhor. Deixa eu ir para a aula 10 aqui de uma vez. Espera aí. Estou na 11 aqui. Ó, volta aí, ó. Volta para jantar, já voltou. Vamos lá. Cadê a Renete, meu? A Renete estava comigo lá no outro curso. Acho que ela nem chegou em casa ainda. Ah, foi presencial, o Dissério, lá? Sim, presencial. Aham. Tá bom. Ok, a aula de hoje a gente vai falar sobre o que acontece quando um avivamento se alastra. Então, a aula 10, a gente fecha a matéria hoje, tá? Fecha a matéria hoje. Olha que bênção. Vamos começar o último módulo. Então, vamos lá. Como é que se alastra? Aí nós temos aqui uma declaração do reverendo Jones, descreveu um culto onde ele pregou a mensagem da salvação. Ele fala como só homem, primeiro com um suspiro de alívio e depois com um grito de alegria delirante, toda a audiência ficou em pé. É interessante saber que o avivamento, pessoal, ele tem uma entrada e uma saída. Deixa eu colocar isso aqui, ele está falando sobre isso aqui, ó. Deixa eu colocar aqui no chat, para vocês anotarem aí. Ó, o avivamento. Vou colocar genuíno, tá? Genuíno, que não é o barulho só, não. Genuíno. Tem uma entrada que é arrependimento e tem uma saída, missões e social. Não está certo ali, social está errado. Agora foi. Olha lá. Pode cair na prova, talvez. Avivamento genuíno tem uma entrada e tem uma saída. A entrada é arrependimento. Não é pula-pula, não é grito, não é emoção, é arrependimento. Arrependeu, confessou os pecados, Deus começa a fazer o avivamento da pessoa. E aí você tem uma saída que o resultado, se foi avivamento, se foi, o resultado é missões. Porque ele te impulsiona a missões, entendeu? Gente, tô com uma tosse hoje, misericórdia. Como só homem, primeiro com um suspiro de alívio e depois com um grito de alegria delirante, toda a audiência ficou em pé. Todo o recinto naquele momento parecia terrível com a glória de Deus. Usamos a palavra terrível deliberadamente. A presença santa de Deus, ela tão manifesta que o próprio orador sentiu-se dominado por ela. O púlpito onde se encontrava estava tão cheio da luz de Deus que ele teve que retirar-se. Já pensou nisso? Os efeitos do avivamento estender. Ah, peraí, eu tenho que mandar para vocês aí, desculpa. Desculpa, perdão. Agora sim, desculpa aí. Os efeitos do avivamento estenderam-se muito além dos cultos e reuniões de oração. Os bares e cinemas fecharam. Livrarias evangélicas defenderam todos os seus toques de Bíblia. Então, deixa eu encurtar essa leitura. Eu não entendo, Walter, os avivamentos particulares. Tem uns avivamentos bem particulares. Deus só opera ali naquela igreja. Só opera ali. O avivamento, ele tem o seu alcance fora do recinto do avivamento. Ele vai impactar a cidade, vai impactar o pecado, vai impactar as drogas, vai impactar o sexo ilícito, a promiscuidade. Ele sai e ele convence que aquilo está errado. A própria presença do Espírito Santo, né? Olha aqui, ó, o avivamento tornou-se manchete nos principais jornais do país. A presença de Deus parecia ser universal e inevitável, invadindo não somente as igrejas e reuniões de oração, mas manifestando também nas ruas, nos trens, nos lares e nas tavernas. Teve ocasião que Deus até coibiu, né, as pessoas de... acho que vai falar aqui agora. Em muitos casos, fregueses entravam nas tavernas, pediam bebidas e depois davam meia volta e saíam.
deixando-as intocadas no balcão. O sentimento da presença de Deus era tal que praticamente paralisava o braço que levava o copo à boca. Ivan Roberts trabalhou sem parar novamente. Ele não queria que as pessoas olhassem para ele. E muitas vezes ficava calado durante os cultos, preferindo que o Espírito Santo dirigisse. Olha o impacto que tem, né, na comunidade. Agora, alguns versículos que vai tratar um pouco do avivamento para a gente aqui, ó. Esse aqui é conhecido demais. 2 Crônicas 7,14, né? Se o meu povo, que chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar minha face, e se converter nos nossos caminhos, aí, e se converter, então eu ouvirei, tá vendo? Aí, ó. Se humilhar, se converter. Salmo 85,6. Porventura não tornarás vivificar-nos para que teu povo se alegre em ti? Aí, ó. Vivificar é reavivar, que traz alegria. É aquele gozo do Espírito, né? E Isaías 57,15. Porque assim diz o alto e sublime, que habita na eternidade e cujo nome é santo. Habita no alto e santo lugar. Mas habita também com os contritos e abatidos. Aí, ó. Tá vendo? De novo aí, ó. Arrependimento. Para vivificar, aí, ó. Aí o avivamento. O espírito dos abatidos. E para vivificar o coração dos contritos. Olha aí. Joel 2,8 é clássico, é bem conhecido. E há de ser que depois daquele dia derramarei do meu espírito sobre toda a carne. E vossos filhos, suas filhas profetizarão. Vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Salmo 51:10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova aí, ó, dentro de mim um espírito estável. O que é espírito estável, gente? Não é que você tem que ficar perfeito, mas você vai balançar, mas não vai cair. Entendeu? Vai balançar, mas não vai cair. Teve um irmão da nossa igreja lá de Rio de Janeiro que se converteu. Ele era passista da escola de samba, do Beija-Flor. Ele era passista. Aí ele já estava se convertendo, tinha convertido depois do carnaval, mas chegou os ensaios, né, do carnaval. E da nossa igreja dá para ouvir. Eu lembro que eu fui seminarista lá, dá para ouvir, né? Os ensaios. Aí ele ficava no banco, bem quietinho, mas dizendo assim, ó, me segura, Jesus, me segura, Jesus, me segura, Jesus. Quase sambando. Você vai ter inclinação, né? Mas você não vai pecar. Você vai. Porque você é ser humano, né? Ninguém vai ficar assim, perfeito 100%. Mas não tem mais aquela inclinação que tinha antes, de se inclinar e cair. É se inclinar e voltar. Aí o espírito estável. O Zacarias 4,6. Não por força nem por violência, mas sim pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. 2 Timóteo 1,6. Por esta razão, te lembro que reacendas, aí ó, reacender o fôlego, o dom de Deus que há em ti pela posição das suas mãos. Renete aqui, ó. Desculpa, pastor, não vou conseguir. Tá bom, você deve estar na correria lá. Ok, vamos lá. Abacuque 3,2. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, faz conhecido. Eu preguei esses dias na igreja sobre esse versículo aí. O Deus que renova no meio dos anos, né? O avivamento da igreja. Então, veja que a Bíblia está cheia de versículos bíblicos falando sobre contrição, arrependimento, renovo, renovação, que tem a ver com avivamento. Vamos dar uma pinceladinha aqui no avivamento do Charles Finney. O avivamento de Roster. Escreve Rochester, mas é Roster. Em 1830, Charles Finney liderou um avivamento notável em Roster, Nova York. Suas pregações penetrantes sobre o arrependimento e salvação, aliadas à intensa oração, resultaram em um despertar espiritual marcante na região. Multidões eram vistas buscando a Deus com fervor e muitos foram convertidos. Muitas vezes Finney pregou e cidades inteiras vieram a Cristo. Finney levou a Jesus nominalmente, né? Registrado de cartão. 250 mil pessoas. Para a época, era muita gente. Pessoal, o Charles Finney, ele tinha 3 amigos, entre eles um cara chamado Nash. N-A-S-H. Nash. Esse pessoal, eles chegavam nas cidades que Finney ia pregar,
tipo um mês antes, e eles começavam a orar, orar, ia para o hotel e orava, sem parar. Uma daquelas ocasiões, estava no hotel chorando, orando, e aí a dona do hotel chamou o delegado, né? Falou: os caras estão lá no quarto, lá eles só choram. Deve ter alguém machucado lá, deve ter brigado. Aí, quando abriram a porta, estavam de joelhos, chorando pela cidade. E quando o delegado, que é o xerife, né? E a dona do hotel viu eles caídos no chão, chorando, foram impactados pelo poder de Deus. Dizem que o Nash nunca teria visto o Finney pregar. Porque a cada cidade que o Finney ia pregar, ele ia na frente para orar. E quando o Finney fazia o apelo, houve registro de cidades inteiras virem a Cristo. Gente, isso é avivamento mesmo, viu? Glória a Deus, isso é avivamento puro. Aleluia. O avivamento com o Dwight Lyman Moody. O grande incêndio de Chicago. Em 1871, um incêndio devastador irrompeu em Chicago, destruindo grande parte da cidade. Esse evento trouxe uma sensação de urgência espiritual para Dwight Lyman Moody, que intensificou seus esforços evangelísticos. Seus esforços resultaram em um avivamento marcante na cidade, com milhares entregando suas vidas a Cristo. Moody pregava e as pessoas tremiam nos bancos. Gente, eu estive lá em Boston, no Tremont Temple. O Tremont Temple é o local onde Finney pregava. Vou pedir uma pausa para me pegar um remédio aqui, que eu tô com o nariz fechando aqui, gente. Só um pouquinho. Esse fio tá me matando. Eu fui no Tremont Temple. Tremont Temple, que é o templo enorme lá de Boston. E tem um local lá, gente, onde Moody engaixava sapato. Moody era um menino. Quando ele foi engaixar o sapato de uma pessoa, de um homem lá, enquanto ele engaixava, o homem falou assim para ele: o mundo está para ver o que Deus pode fazer com aquele que se entrega para ele. E aí, Moody falou assim: ó, eu vou ser essa pessoa. E aí ele começou a pedir ao pastor os bancos da igreja, da escola dominical. E Moody saía pela rua buscando pessoas para a igreja. E encheu os bancos da igreja. Dali, ele ficou jovenzinho, cresceu e virou um grande pregador americano. Que coisa linda. Coisa linda. O avivamento com Charles Spurgeon, que é outro da mesma época aí. O ministério em Londres. Charles Spurgeon foi um pregador influente durante o século XIX em Londres. Seu ministério na Metropolitan Tabernacle atraiu multidões ávidas por ouvir a palavra de Deus. As pregações de Spurgeon eram profundas e impactantes com autoridade. Agora, as mulheres no ministério. Eita, tá vendo aí? Agora as mulheres vão gostar. As mulheres no ministério, no avivamento, né? Quando pensamos nos grandes homens, muitas vezes esquecemos que eles só conseguiram realizar o que fizeram com o apoio delas, suas mulheres, mães e irmãs. A Bíblia já nos apresenta algumas delas. A mulher samaritana que trouxe uma cidade para Cristo. Vocês conhecem alguém que... olha aí, ó. Tá vendo? A mulher samaritana que trouxe cidade para Cristo. Priscila, que é mencionada em Atos como uma mulher juntamente com Áquila. Dorcas, uma mulher piedosa, de grande influência. Débora, uma juíza proeminente em Israel. Maria, mãe de Jesus, e tantas outras. Nos avivamentos não foi diferente, gente. Vejamos o legado que as grandes missionárias deixaram. Olha aí, ó. Catarina Vambora, a mulher de Lutero. Ela foi uma esposa auxiliadora. Ô, de certo, tinha que dar isso aqui no encontro das mulheres, viu? Esse relatório aí, ó. É muito bom. Pedir um dia para a Maline lá uma oportunidade para falar isso aqui, ó. Muito legal isso aí. Catarina Vambora, esposa de Lutero. Ela foi uma esposa auxiliadora, administradora. Catarina apoiou Lutero em seus sermões e não permitiu que ele desistisse
Eles tiveram 6 filhos. Olha, os seis filhos de Lutero, com a Catarina, uma delas é a Margaret, que parece-me que ela foi a avó ou bisavó daquele chanceler alemão que o Hitler matou, apunhalada, né? Interessante. Susana Wesley, mãe de John e Charles Wesley, ela dedicou a sua vida aos cuidados dos filhos e deixou um grande legado em oração. Seus filhos. Hã? Então aqui, ó. A minha prima acabou de me dar aqui o livro aqui sobre as mulheres e a sua presença na história da igreja, né? A Catarina aqui? Que legal. Aí, ó. Aí disseram, tem um livro sobre isso aqui, ó, tá vendo? Coisa linda aí, ó. Eu vou parar a aula para me ler um pouquinho, tá? Só um pouquinho. Coisa linda. Obrigado. Aí, ó, Susana Wesley, mãe de John e Carlos Wesley, ela dedicou sua vida aos cuidados dos filhos e deixou um grande legado de oração. Seus filhos tiveram um impacto significativo no mundo. Cynthia Farrar, a primeira americana solteira a realizar missões fora do seu país. Em 1827, ela deixou os Estados Unidos e passou 34 anos na Índia, onde desenvolveu um projeto para 400 meninas. Você vê? Não teve filho, né? Isso é o que ela fez. Aí, ó. Sarah Ponton Calley. Sarah, uma inglesa, chegou ao Brasil em 1855. Ela compôs o primeiro hino do Inário brasileiro e fundou a Help for Brazil, que enviou diversos missionários. Ruth Simmons, 1954, ela ensinou no Peru e depois veio para o Brasil, onde desenvolveu um ministério que durou 11 anos. Nicole Lynn, fundadora do Freely in Hope, uma ONG que oferece educação para vítimas de violência sexual. Cynthia Kidder, a primeira missionária metodista a falecer em solo brasileiro no século XIX. E há muitas outras, inúmeras mulheres cujo trabalho ecoou nos avivamentos. Essa aula de hoje é para a gente entender como se alastra aí o avivamento. Olha o pessoal que fala aqui, ó, aí sim, verdade, show. Ó, só de sério que tá falando aqui, meu. Continua falando de sério, continua. Mas quem quiser falar, fica à vontade. Então, ah, aí, ó, aqui também deram um sinalzinho aqui. É. Sério, eu vou pedir um dia para a irmã Aline lá para gente fazer isso aí, ó. Mostrar para as mulheres lá que tem uma lista aqui de mulheres maravilhosas que influenciaram, né? Que foram, que foram arrimo, né? Desses grandes homens também, né? Que sem a participação delas lá não teria condição, não. Tem uma vez que Lutero estava sendo perseguido demais, ele saiu de casa para entregar a reforma. Aí ela falou: não, você não vai parar com isso, não. Você começou, vai terminar. Ela era baixinha, ela tinha 1,50 m. A Catarina, mas era mulher forte, viu? Então, essa primeira aula, ela está falando sobre como se alastra o avivamento. Então, preste bem atenção. O avivamento, ele tem uma porta de entrada que é arrependimento. E a porta de saída que é a missão. Então, se é de Deus, ele não vai ficar só para nós. Nós vamos ter que tocar esse avivamento para fora. As pessoas serão influenciadas, tocadas, porque ele se alastra. Ele tem a função de se alastrar. Até aí tudo bem? Alguém quer fazer alguma pergunta? Quer fazer uma colocação? Se tiver, eu paro um pouquinho. Para a gente ir para outra aula. Eu estou preocupado com a Cris, que ela está com frio. A Cris está com muito frio lá. A Cris falou assim: que bom que vai ser online, porque tá um frio aqui. Né, Cris? Aleluia. Ok, então vamos lá, então. Vamos partir para a próxima, então. Vocês estão com frio hoje. Aleluia. Aleluia é para glorificar, não é por causa do frio, não, tá? Aula número 11. Agora chegou. As Ilhas Fiji. Meu Deus. Gente, quem viu aí na Olimpíada tocar o hino nacional das Ilhas Fiji? Quem viu? O hino nacional das ilhas. Quem pode me ajudar? Para ganhar um ponto na prova. Para ganhar um ponto na prova aí. Qual que é o hino da Ilha Fiji? O hino nacional deles lá. Poxa, perderam o ponto, hein? É.
O voto já pensou ali, uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Flamengo, eu hei de ser. É não, é não, é não, é não. O hino nacional da Isla Fiji é Os guerreiros se preparam para a grande luta. Aí, rapaz. Alberi, é isso mesmo, Alberi, é isso mesmo. É claro que a letra é outra, mas a música é essa. Então, as Olimpíadas que ridicularizou o evangelho e proibiu os símbolos religiosos, teve que ver aquela moça fazer o sinal e pregar. Teve que ver um cara chamado Christos ganhar medalha de ouro. Christos. Deus é bom, né? O Cristo subiu lá no primeiro lugar do pódio. Cristo, em primeiro lugar. Aí vem a Ilha Fiji cantando Eu quero estar com Cristo. Arrebentou. Arrebentou essas Olimpíadas aí. Glória a Deus. Ilhas Fiji. Glória a Deus. Deixa eu abrir aqui para vocês. Vamos lá. Esse levantamento aqui é demais, gente. Presta atenção. A Fiji é um país constituído por 322 ilhas no Oceano Pacífico. Há 2 ilhas principais e pouco mais de 100 outras ilhas habitadas. As maiores ilhas contêm montanhas, enquanto planícies ficam nas partes ocidentais das ilhas. Os britânicos tomaram as ilhas em 1874, cedida a eles pelos chefes. Permaneceram no controle até a independência em 1970, né? Então aí foi 100 anos aí de ocupação. Desde então a história das ilhas ficou turbulenta devido a desarmonias racial, impasse político e violência militar. Nas ruas havia saques, vandalismo, tumultos e violência, com muitos estabelecimentos comerciais destruídos. A economia entrou num colapso, houve um motim no exército. A perspectiva parece muito sombrio. O governo e presidente pareciam impotentes. Porém, um exame de consciência ocorreu entre os líderes. Eles sentiram que a desunião entre as igrejas era um fator que havia contribuído para as divisões na sociedade. De modo que muitas igrejas e denominações tinham procurado renovação e renascimento, mas separadamente. Agora eles perceberam que tinham que se unir e buscar o Senhor. A solução para o problema de Fiji poderia vir de Deus. Então eles chamaram todos os membros de todas as igrejas e aceitaram sua responsabilidade para com o Estado e a nação. Orar a Deus para mudar a situação. Em todos os lugares, as pessoas se uniram, se humilharam, viraram-se para o Senhor, oraram e choraram diante dele. Reconheceram seus pecados, porque esta era a sua última chance, a última chamada de Deus para eles. Clamaram por perdão e misericórdia. Eles se uniram em oração e pediram a Deus para liberar suas bênçãos sobre o país. O cerco do parlamento terminou de forma pacífica e os saqueadores foram presos e condenados. Os líderes denominacionais ficaram juntos, tornando-se conhecido como Associação de Igrejas Cristãs do Fiji, que é o ACCF. E as pessoas continuaram a orar com eles, e o Espírito Santo moveu, os moradores chamando-os para reuniões de culto. Um forte desejo de Deus tomou conta do povo. O primeiro-ministro reconheceu mais tarde que as orações dos cristãos haviam livrado o país do desastre. Os cristãos juntaram-se durante 3 semanas em oração. Ei, gente, coisa linda, hein? E o ensino da Bíblia. Ao fim desse tempo, uma multidão de 10.000 pessoas se reuniram para ouvir o primeiro-ministro falar. Ele poderia ter usado a oportunidade para fins políticos, mas em vez disso, falou sobre a necessidade de colocar a nação em retidão diante dos olhos de Deus. Eles reconheceram que todos os esforços para reconstruir o país chegariam ao nada se não fosse firmemente enraizada no amor e temor de Deus. Ele confessou publicamente seus próprios erros e pecados e orou na plataforma dizendo que o Senhor iria perdoá-los e salvá-los, iria conquistar os corações e guiá-los corretamente. Ele reconheceu Jesus como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Resultado: à medida em que os ídolos foram sendo queimados, o solo foi sendo. Gente, presta atenção nisso aí, ó.
o solo foi sendo curado. Opa, espera um pouquinho. Foi sendo curado. Durante os últimos anos, muitas áreas rurais foram mudadas pelo Espírito de Deus e as pessoas se voltaram para ele em arrependimento. Por seu poder, suas economias foram renovadas com colheitas abundantes. Olha, gente, olha o que o avivamento fez nas Ilhas Fiji, além do que fez com a igreja, com os irmãos, né? No arrependimento, nas pessoas que voltaram para a igreja. Agora, olha o que ele provocou no país, gente. Olha o que ele provocou no país. Por seu poder, as economias foram renovadas com colheitas abundantes, onde antes eram escassas. Recifes de corais mortos foram trazidos de volta à vida. Meu Deus, suprimentos abundantes de peixes foram coletados no mar, onde anteriormente as capturas eram muito pobres. Águas envenenadas foram limpas e terra árida se fez fértil. Que isso, gente? Que isso? Essa situação se deu principalmente através do trabalho chamado Curando as Equipes da Terra. São jovens que voluntariamente ofereceram seu tempo, dificuldade e esforço para jejuar, orar, viajar, visitar e trabalhar para os jovens estavam é, é, trabalhar para trazer o poder do Senhor em uma área devastada. Os jovens estavam tomando medicamentos e tornando-se promíscuos. Gravidez na adolescência era comum. Havia um espírito geral de rebelião contra o país em toda a autoridade. O solo produzia pouca cultura. E quando os moradores iam para as florestas plantar, as culturas eram arrancadas e destruídas por animais selvagens, especialmente por porcos. No mar, o recife de coral tinha morrido, por isso não havia peixes para ser capturado. Então, o que aconteceu, gente? Na entrada para a aldeia, havia dois ídolos antigos, modelos de senhores de guerra, que tinham sido preservados em um museu. Tinham sido colocados em ambos os lados com decorações. Um jovem da aldeia, montando em um cavalo, acidentalmente derrubou um desses ídolos, de modo que ele caiu e a cabeça do ídolo foi quebrada. O ídolo foi recolocado novamente. O jovem piloto, no entanto, começou a se sentir-se mal e alguns dias depois foi encontrado enforcado e a corda em volta de sua cabeça estava amarrada, da mesma forma que a cabeça do ídolo tinha sido amarrada. Meu Deus! Isso é diabo, gente, isso é diabo, isso é espírito maligno. Isso perturbou a vila e o chefe da aldeia pediu para fazer uma reunião de oração no lugar. A equipe foi à aldeia e disse para que as pessoas jejuassem e orassem por 2 semanas. Foi o que fizeram. 2 semanas depois, a equipe chegou e, enquanto eles estavam lá, fizeram orações, caminhando ao redor da aldeia por 7 noites. Na 7ª noite, eles ordenaram que os demônios deixassem a aldeia e todos os cães começaram a latir. Olha, como se sentisse os demônios passar por eles. Pessoas choravam e se reconciliavam. Na última noite da missão, os aldeões trouxeram todos os seus itens de bruxaria, colocando em uma pilha para serem queimados. Não é bom para esses ídolos ficarem aqui, eles precisam ser destruídos. E colocaram tudo em uma fogueira. No dia seguinte, uma grande coluna de fogo, elevando-se sobre o mar, acima da superfície. Essa magnífica vista ficou na posição por cerca de meia hora, e foi cumprimento da profecia que o fogo teria chegado à aldeia. No dia seguinte, quando saíram para pescar, um enorme cardume de peixe estava lá, e o Senhor curou o recife de coral e trouxe o peixe de volta. E todo mundo veio e pegou peixe em abundância na terra, em culturas, e começaram a crescer novamente. Gente, pelo amor de Deus, olha isso aí. Gente, essa matéria é muito boa. Entenda que evangelismo, avivamento, não é só para a igreja local. Ele tem que atingir a sociedade em todos os segmentos aí, ó. Na diminuição do assassinato, do adultério, divórcio, do roubo, do consumo de drogas, abençoando a terra, abençoando os mares,
É isso aí, Alberi. O Brasil, Disselli, o Brasil precisa disso, dessa cura total. A cura da política, a cura da religião. Eita, Jesus, coisa linda isso aqui, viu? Aleluia. Vamos encerrar com a parte 4. Gente, me se trancando. Parte 4. Desde então, os moradores se reúnem para reuniões de oração, todas as quartas. Podia ser às quintas, né, gente? Podia ser quinta-feira, quinta mais, né? É às quartas-feiras. Sem graça, ninguém riu. Ok, vamos lá. Todas as quartas, manhã e tarde, no primeiro domingo de cada mês. A cada 6 meses, eles têm uma semana de reuniões de todas as igrejas. Esse avivamento aconteceu em 2004. Aí, ó, faz 20 anos. Os moradores fizeram um monumento, para comemorar os acontecimentos erguidos no local, onde os itens de bruxaria foram queimados. No momento das datas da transformação, 16 de maio de 2004 e 14 de junho de 2004, o verso de Isaías 43:11. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Aleluia. Está gravado no monumento com os dizeres: Louvado seja o Senhor, nosso Deus é um Deus maravilhoso. Se o meu povo se humilhar e orar. Um dos aspectos, pessoal, mais surpreendentes do avivamento em Fiji é a forma como Deus está renovando a criação. Depois de décadas de destruição, os recifes de corais inteiros estão sendo revividos. Cardumes de peixe estão voltando às águas da ilha. E rios, caranguejos são vistos andando pelas praias. Até as árvores de frutíferas interiormente estão dando frutos. E as vinhas estão florescendo novamente. Glória a Deus. Hoje as pessoas em Fiji, todos os dias, reservam um tempo para estudar a Bíblia e orar juntos. A grama e cresce nas margens do córrego novamente. As árvores estão florescendo. Os peixes crescem mais rápido, a mais a cada mês. Glória a Deus. Eles entraram para o princípio de crônicas, né? Se meu povo chama pelo meu nome, se humilhar. Então, essa aula aqui, a gente está entendendo qual que é o impacto do avivamento. Veja, a gente pensava que é só investimento espiritual, né? Para o cara ficar o super crente, né? Ficar um crente super-herói, cheio de poder, cheio de unção. Não, também, mas não é tudo. Tem que influenciar a sociedade à volta. Se o avivamento se alastra, ele tem que atingir todas essas posições, coibindo o pecado, né? Diminuindo, né, a vontade de pecar na cidade. Aos poucos ele vai sendo renovado, sendo conhecido. Avivamento, pessoal, não precisa de propaganda, não. Facebook, Instagram, não precisa gastar com isso, não. Ele ele por si só, faz a obra. As pessoas correm, elas querem saber o que está acontecendo, onde é que é isso, como é que é isso, e elas vêm. E ao chegar são tomadas pelo Espírito Santo. Glória a Deus, né? Que linda essa história de Fiji aí, cara. Que linda essa história aí de Fiji. Ok. Alguém quer falar alguma coisa? Quer fazer alguma pergunta? Quer participar? Glória a Deus. Ô, pastor, Sim. puxa, é recente isso aí, né? De 2004, de 20 anos atrás, é assim, uma história nova, porque eu estava vendo ali pela história que passou ali antes, os grandes avivamentos aconteceram anteriormente. Eu desconhecia essa passagem da Ilha de Fiji. E, e é fantástico, né? Aquilo que estavam dizendo ali é o que acontece, nós estamos vendo nos dias de hoje, né? Os jovens, assim, desobedecendo os pais, a promiscuidade, tudo isso tem acontecido nos dias, né? Então, ou seja, Jesus tem trabalhado, o poder dele ainda é visto, né? Pô, em glória a Deus, se a gente conseguisse juntos fazer isso aí valer, trazer isso aí para o nosso ambiente, para o nosso dia a dia e fazer com que isso viesse à tona, né? Nós levantássemos juntos ali, levantar um clamor e para a gente ver, impactar o local onde a gente está, começando das nossas casas, no ambiente de trabalho e tudo, né? Que a Bola. gente pudesse prosperar e escola, exatamente. É fantástico. Eu achei que isso aí fosse muito anterior, fosse uma coisa muito antes aos dias de hoje, mas com 20 anos aí, isso aí É. tinha que ser melhor divulgado.
Ô, Walter, a gente fica pensando que avivamento dentro de igreja, né? Para nossa denominação, ali, grupo, mas olha aí. Mais Deus faz fora do que dentro. Mais Deus faz Não, fora. exato. Sim, sim. Lembra de Atos dos Apóstolos? Quando desceu o Espírito Santo, o que eles fizeram? Foram para a rua. Foram para a rua. Então, olha aí, interessante isso aí, viu? Mais alguém quer comentar aí, gente? Sorry. Sorry. Olha, eu não vou dar pausa hoje, não. E tá fechando minha garganta. Daqui a pouco não tem mais voz. Então, ó, aqui já fechou aqui em cima. Então, vou tocar o barco aqui. Ó, meu Berê, beleza? Tá firme aí? Olha Deus aí, ó. O Berê tá aí, tá ali, ó. Vamos encerrar então. A Márcia tá quietinha hoje, Tadeu. Será que eles estão aí mesmo? Desligaram a câmera e tal, pá. Deve estar, né? Deve estar Estamos sim aqui, pastor. Diego vai provocar. Então, pastor, firme e forte. Vai mexer aí, ó, tá vendo? Cutuca a onça que ela aparece, rapaz. É, rapaz. Cutuca a onça que ela aparece. Vamos lá. A aula 12 para encerrar nossa matéria. E logo em seguida nossa provinha maravilhosa. Tá muito fácil. Canja de galinha. Ok. Aí vem uma pergunta que eu quero fazer para vocês. O que houve? Alguém pode me explicar? Jesus deixou em sua igreja com 11 oficiais, numa residência com 120 pessoas. Esta foi a primeira congregação, mãe de todas que viram depois sobre o evangelho genuíno, bíblico e equilibrado. Esses 120 crentes enfrentaram a maior história da maior corrupção mundial, o império mais severo e sanguinário. Imagina uma sociedade onde a idolatria era o top e natural. Todos os comportamentos humanos devassos eram nominados por deuses e deusas. A pompa, a orgia, a malignidade e todo absoluto poder estavam nas mãos de um império magnífico e ao mesmo tempo impiedoso. Os povos viviam em extrema escravidão, pestes, infecções, higiene zero, epidemias, guerras sem precedentes. As massas chafurdavam no pior nível de degradação. Afinal, morrer ou ser devasso era o único prazer para fugir daquele inferno antecipado. Eles não tinham formação. Isto era privilégio de poucos da corte e nobres. Não possuíam futuro, nem recursos, nada de instrução, sem proteção alguma, sem defesa. Um império que massacrava o mundo, tendo seus 65 milhões de escravos. Muitos desses desnutridos, morrendo de inanição e abandono letal. Pense um pouco em um império onde a cultura da briga era o ápice. Homens bonitos, musculosos, eram treinados para matar os outros da mesma estirpe. O sangue corria nas arenas, ora por gladiadores, ora por feras triturando humanos, na maioria cristãos. Multidões morriam e eram analfabetos, não havia cumprimento de leis morais, os homens lutavam uns contra os outros. Nem pensar em leis morais, tampouco ética. Os valores sociais eram degradados até pelos chamados nobres. A despeito da riqueza, a pompa, o ouro, o vinho, as festas, uma época de total perversão em massa, de crueldade absoluta, uma anarquia inconsciente com habilidades fétidas da sociedade. Em contraste a todo esse cenário, 120 pessoas, aleluia, simples, humildes, sem espada, sem posse, sem dinheiro. Os primeiros discípulos não tinham riqueza, nem posição social e nem prestígio. Nem liberdade de culto, ninguém do governo concedia alvará de funcionamento. As instituições estabelecidas nem imaginava que o primeiro andar de um prédio em Jerusalém funcionava uma escola chamada eclesia. Gente evitada, plebe, desprezada, ignorada e alvo de perseguição acirrada pelos punhos de aço daquele gigantesco império. Eles não tinham influência alguma, sem qualquer instrução. Nem o Novo Testamento eles possuíam. O Antigo Testamento só nas mãos dos sacerdotes. E olha lá, hein? Tudo que tinham era uma única casa de cultos. Atos dos Apóstolos.
Ao serem descobertos, foram alvos de morte, cortados ao meio, queimados com estacas, excluídos da sociedade, marginalizados pelo império, submetidos à tortura, trauma e constrangimento sem limites. Sua única esperança, e talvez seja as opções de segurança que temos hoje que nos enfraqueceram, mas a única deles era esperar pelo poder de Deus. Se houvesse, amém. Se não houvesse, fazer o quê? Morrer. Gente, isso é forte, hein? Sob o teto desta bandeira independente da graça absoluta de Deus, e cheios do Espírito Santo, enfrentaram o mundo hostil e todas as forças malignas das trevas e venceram. Depois de 70 anos, segundo os cálculos mais modernos, constituíam 500 mil de seguidores de Jesus. A igreja venceu e vencerá. Ninguém poderá resistir ao avivamento que inicie-se por você e por nós agora, nesse momento. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Sob o teto desta bandeira, dependente da graça absoluta de Deus e cheio de Espírito, enfrentaram o mundo hostil. Já coloquei isso aí. A M. Mills disse o seguinte: um aumento de 400 vezes o número de 120 discípulos. Seria exagero dizer, ou creio que se as igrejas e o ministério evangélico tivessem semelhante dinâmica, o amor e a unção do poder do Espírito Santo, hoje, poderíamos levar o mundo para Cristo em 10 anos. Atualmente, temos tudo de todos. Possuímos o mais período confortável da história, né? Com exceção dos países muçulmanos e comunistas. Temos tudo o que necessitamos em base de economia, governo, instituições a nosso favor. Não falta dinheiro, mídia, TV, rádio, livrarias, colégios, universidades, políticos influentes, cristãos, mega igrejas. A Bíblia chegando a 423 idiomas impressos. E o que aconteceu? Alguém me ajude a entender o que houve? Das duas, uma. Ou Deus deixou de ser aquele Deus, ou a igreja deixou de ser aquela igreja. Mas não, ele ainda é Deus e a igreja ainda é a mesma. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Oh, Jesus, isso aqui já foi. Isso aqui já foi. Amém. Amém, pessoal. Esse texto que eu escrevi aí é um desabafo, né? Para a gente pensar, refletir e entender o que está acontecendo. Qual que é a sua parte nisso aí. Então, obviamente, teve todo esse trâmite que nós falamos aí. Amém? Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer complementar aí? Ó, glória a Deus, o Brasil precisa disso, amém. A turma está aqui no chat, estão vivo aqui, ó. Amém. Muito bem. Nós temos quanto na sala? Walter, Alberi, Cris, Gisele, Márcia, Tadeu. Tem 6. Tá faltando 2. Cadê a Mari e o Valdir? 4. Falta 4. A Renete, 5. Tá faltando 5 hoje. Eu vou dar a prova assim mesmo para vocês, porque não podemos perder a matéria, não. A prova tá fácil, tá, gente? Estão pronto aí? Todo mundo aí? Tá pronto? Vamos lá, a prova tá fácil. Não tem que. Não tem. O voto foi descosta. Tá muito fácil. Ok. Manda para mim o resultado no particular, tá, gente? Vamos lá. Pergunta número 1. Deixa eu voltar aqui. Ué? O que apareceu? Onde a prova sumiu? A Dicele ligou a câmera, a prova sumiu, cara. Aí, eu vou dizer para você, aí, ó, a prova sumiu. A Dicele ligou a câmera, a prova sumiu. Ei, Dicele, hein? Você só entrou para espantar a prova. Tem que achar agora aqui. Rapaz, vocês estão orando, né, gente? Eu vou achar aqui, ó, achei. Aqui. Deixa eu aumentar ela aqui um pouquinho. Ué, o que aconteceu aqui? Eu não vejo aqui. Aqui, ó, tá aqui, ó. Vou aumentar aqui um pouquinho. Ok. Vai ter que subir aqui. Aí, ó, vai. Gente do céu, o que está acontecendo aqui nessa prova?
Vou de novo aqui, peraí. Ok, vamos lá. Ano. Hã? Ô, pastor, se não der, fala as perguntas e a gente vai escrevendo. Tá bom, vamos lá. Aqui não tá abrindo para mim aqui o negócio. Ah, agora veio. Tá me ouvindo bem? Sim. Eu vou aumentar aqui. É que quando eu aumento, quando eu amplio, aparece aqui o negócio. Ah, é a mãozinha, pai. Peraí. Então vai dar aqui, ó. Deixa eu tirar isso aqui daqui. Aqui. Opa. Vou voltar aqui com vocês. Eu vou abrir aqui. Vai dar certo. Agora vai dar. Tá aparecendo aí? Ok. Vou aumentar aqui agora. Agora é a mãozinha aqui, ó. Pergunta número 1. A primeira palavra. Ah, gente, isso é muito fácil, gente. Eu sou um professor muito bonzinho. A primeira palavra para avivamento surgiu no século XVII, quando eles diziam que os pregadores estavam o quê? A. Entusiasmados, ou seja, enteosasmos, Deus preencheu o vazio. B. Animados, agindo de forma diferente dos demais. C. Motivados, faziam acima da média os atos de alegria e proatividade. Se você acha que a primeira palavra que surgiu para definir avivamento foi entusiasmados, coloca um A. Acho que foi animados, coloca um B. Acho que foi motivados, coloca um C. Ok? Pergunta número 2. O que até. Ah, gente, isso aqui eu vou dar essa prova, não, vou deixar para lá. Está muito fácil. O que acontece. O que antecede o genuíno avivamento? É o quê? A. Cânticos e louvores? B. Profunda contrição de arrependimento? Ou C. Não faltar nenhum culto? Pergunta: o que antecede o genuíno avivamento? Se você acha que é cânticos de louvor, coloca 2A. Se você acha que é profunda contrição de arrependimento, coloca 2B. Se você acha que é não faltar em nenhum culto, coloca 2C. Ok, pessoal? 3. O que produz de imediato o real avivamento? O que isso produz? A. Reuniões de avivadas com dança, pulos, gritos e correrias? B. O desejo de evangelizar, missões e acolhimento social? Ou C. Uma mega igreja para mais de 1.000 membros? O que produz o de imediato avivamento? Imediato, né? Se você acha que é reunião de avivamento com dança, pulo, coloca 3A. Quer dizer, eu não sou contra a dança, pulo, grito, não, pelo amor de Deus, tá? É na nossa sequência de estudo, que é que ele produz imediato. Se você acha que é o desejo de evangelizar, fazer missões e acolhimento social, coloca 3B. Se você acha que é uma mega igreja para mais de 1.000 membros, coloca 3C. Então escolhe aí. O que produz de imediato o real avivamento? 4. Qual foi a sequência dos avivamentos entre 1727 a 1910? Essa aí penou. Qual que é a sequência? Presta atenção. Qual que é a sequência dos avivamentos? Começando lá com os moradores. Começando lá em 1700. Ô, Voto, nem pode disfarçar, né, Voto? Nem pode disfarçar, né? Começando lá. Ah, gente. Essa foi. É, Márcia, o Voto nem pode disfarçar, cara. Já foi. Então tá, qual que é a sequência aí? Em 1727 a 1610. Aí tem lá os Leandros, Moravianos, Estados Unidos, tal. Despertamento, né? Movimento de Santidade, Pentecostalismo. Você escolhe uma das três e coloca aí pra gente. Quer ler um pouquinho aí, antes de você colocar? Essa foi boa, hein? Ai, Jesus. 5. Quais são as características históricas dos despertamentos? Aí, agora eu quero ver. Quais são, deixa eu aumentar aqui.
quais são as características históricas do despertamento. Lembra que eu falei? Despertamento tinha aquela manifestação? Tinha, né? Então lá, primeiro, manifestação da presença de Deus e pessoas enchendo os templos. Segundo, apelo para citar Jesus e batismo com o Espírito Santo. E terceiro, a igreja sente desejo de evangelizar, fazer obra social. Então, foi essa a sequência aí? Ou foi essa aqui, ó? Ou foi essa aqui, ó? Apelo para citar Jesus, batismo com o Espírito Santo, manifestação da presença de Deus e pessoas enchendo os templos, e a igreja sente desejo de evangelizar, fazer obras sociais, tal. Ou você acha que foi o quê? A igreja sente o desejo de evangelizar, fazer a obra social, espalhar a santidade na nação. 2, manifestação da presença de Deus. Então, essa pergunta se refere aos despertamentos que houveram. O primeiro, né, como é que foi ele lá? Ele tinha uma característica, que é aquele de 1730, né? Vai ter o segundo, e aí tem o terceiro. Você pode escolher uma das letras para identificar a sequência lógica desses resultados do alfabeto. Entendeu? Alguma dúvida aí? Alguém está lendo? Ah, Não fala não, hein? fechou. Fechou? Tá bom, então. Fechou, Walter? Fechou, Disselli? Alberi? Cris? Ok, então acho que fechou, né? Firme aqui, ó. Alberi tá firme ali. Tal, Disselli também. Ok, pessoal. Amém. Então tá bom. A gente encerra hoje a matéria História do Avivamento. Voltaremos na próxima aula. Aliás, quarta-feira que vem é painel. É painel. Vamos fazer o painel terça-feira que vem. Tá bom? Obrigado, Dissério. Obrigado, Walter. Alberi, Cris, Ok, Tadeu. pastor. Valeu. Obrigada e melhoras. Melhoras aí Opa. para o senhor. É, E para a Vânia também. a Vânia tá bem. Ela já passou pela cirurgia. Ela tá em observação. Tá grog ainda. Sempre tá grog, né? Agora tá mais um pouquinho. E ela tá voltando aos poucos aí. Daqui a pouco ela tá de volta aí pra, né? Estamos orando por ela. Honrar a Manda paciência. um abraço. Tá bom. Eu não posso abraçar muito, senão vai estourar os pontos dela. Vou dar um jeito. Valeu, pessoal. Um beijo no coração. Amo vocês, viu? Somos Valeu, igreja. Até abraço. mais. Apenas não para, hein? Meu Deus. Tchau. Valeu, pastor. Deus abençoe. Muito obrigado. Ei, valeu.